Oi, gente, acabou a memória do meu celular, aí tô fazendo aqui no celular do meu amigo, que inclusive a resolução é melhor, ó, como vocês estão vendo melhor. Então esse vídeo vai ter parte 1 e parte 2, tá? A parte 2 vai ser menor, prometo. Tô tentando pensar nesse período de 30 minutos, essa aula de 30 minutos. Então, retomando, a gente falou aqui do epicurismo, que é a busca pelo prazer, mas não é qualquer tipo de prazer, é os prazeres que são duradouros. Quais são esses prazeres duradouros? São aqueles que vêm de uma boa conversação com alguém, de uma observação de um objeto de arte, da escuta de uma música, e não o que ele chamaria de prazeres ruins que causam sofrimento, que seriam os prazeres vindos das paixões, que do grego pathos, que seriam os sentimentos. Então aquilo que toma, então tipo o desejo sexual, o desejo de comer. Então são prazeres que eles são passageiros, então você come e daqui a pouco você está com fome de novo. Então não seria esses prazeres para eles, não seria para os epicuristas, não seriam qualquer tipo de prazer, e sim esses prazeres duradouros da arte, da boa conversação. A segunda corrente filosófica são os estoicos, que para eles o homem sábio é aquele que não se perturba pelos acontecimentos da vida, e também não se deixa levar por suas paixões, ou seja, é viver a vida acreditando que o destino tem uma maneira de atuar, que o universo ele tem uma organização racional, onde as coisas estão certas, estão no lugar que devem estar, e que por isso você não deve se preocupar demasiadamente, você não deve ficar pensando nas coisas, como elas deveriam ser, como elas poderiam ser, sendo que, tipo assim, tudo que acontece do jeito que tem que acontecer, porque o universo tem uma ordem racional que organiza a realidade. O cínico é a terceira escola filosófica do período helenístico, e o termo vem de quinos, que significa cão. Então esse grupo, eles acreditavam que você devia se libertar, abrir mão de qualquer propriedade ou conforto, e você devia viver literalmente igual os cães nas ruas, assim, sem nenhum tipo de conforto, propriedade. Então eles seguiam um preceito socrático de Sócrates, que era colocado por Sócrates, de que o homem deveria dedicar a conhecer a si mesmo e desprezar os bens materiais. Acho que eles levaram ao nível radical, né, isso de desprezar os bens materiais, mas a ideia é que esse processo de autoconhecimento, de você estar ali tentando entender melhor de onde vem aquilo que você acredita, tentando entender o princípio das coisas, e aí ter bens materiais, preocupar com os bens materiais iria só atrapalhar esse processo. E por último, o ceticismo, que seria uma corrente filosófica que vem da palavra cético, né, que a gente tira daí a palavra cético, que é uma corrente filosófica que acredita que o ser humano, um pouco parecido ali com os sofistas, não tem a possibilidade de alcançar a verdade. Então a gente devia se contentar com a aparência das coisas, pois o conhecimento verdadeiro, ou seja, aquilo que tem de essencial, a verdade real do mundo, daquilo que a gente vivencia, é inacessível para o homem. Nosso conhecimento é limitado demais, então a gente tem que lidar com o que a gente pode, que é a aparência das coisas, e não querer algo a mais, e ficar sofrendo pela busca de algo que a gente nunca, em teoria, para eles, a gente nunca poderia alcançar. Beleza? Então a gente acaba aqui, fiz uma revisão para vocês, falei um pouquinho mais sobre esse período helenístico que a gente não tinha visto, só pra gente, enfim, como eu disse, pra gente passar por isso de alguma maneira, mas entendendo que isso não cai, a filosofia disso não cai muito no vestibular, mas a parte histórica cai, e vocês vão ver isso na disciplina de história, tá? Então, questões aqui, eu coloquei duas, uma com relação ao período helenístico e outra com relação a essa separação dos períodos da filosofia, tá? Então, questão número 1. Há diferentes formas de se periodizar a filosofia grega. Há autores que consideram que ela pode ser dividida entre 3 períodos, outros que ela pode ser dividida entre 6 períodos. Compreendendo a filosofia a partir da divisão em 4 períodos, escolha a alternativa que corresponde a eles. Então, período pré-socrático. Então, percebe que aqui, tá falando filosofia grega. Então, a gente lê filosofia grega e entende filosofia antiga, entende? Porque se estivesse falando da periodização da filosofia geral, não seriam esses nomes. Seria filosofia clássica, medieval, moderna e contemporânea, porque isso é a nomenclatura geral da divisão da filosofia, da periodização da filosofia. Aqui é filosofia grega, ou seja, filosofia antiga, filosofia clássica, tá? Então é dessa filosofia que a gente está falando, que é disso que a gente vem estudando até aqui.
Então, período pré-socrático, socrático, escolástico e patrístico. Escolástico e patrístico são escolas filosóficas da filosofia medieval, então não se encaixaria aqui, tá? Período sofista, pré-socrático, socrático, pró-socrático. Aí já tem um erro de localização temporal, né? Porque a gente sabe que o período sofista ele é depois do período pré-socrático e não antes. A C, período pré-socrático, socrático, platônico e aristotélico. E essa é a resposta que poderia pegar a gente, porque se a gente pega a sequência dos autores, ela de fato é essa. Então, período pré-socrático, então tem os pré-socráticos, tem o Sócrates, o Platão e o Aristóteles, só que a periodização não se divide assim, porque Platão e Sócrates estão dentro de um mesmo período, tá? Então cuidado para não cair nessas armadilhas, porque aí está falando do período e o período não necessariamente é marcado pela presença dos autores, tá? Então seria a D, né, que é a única alternativa que resta e precisa ter uma certa. Então é período pré-socrático, período socrático. Aí tem essa relação do período pós-socrático, que seria esse período pós-Sócrates e Platão, que seria o que a gente chamaria desse período sistemático, tá? Esse período aristotélico. Mas isso é uma nomenclatura possível, só para vocês saberem, é porque não existe necessariamente um consenso sobre essas periodizações, aí fica difícil tratar delas, mas então vocês têm essa referência de que existe período pré-socrático, socrático, sistemático e aristotélico não, desculpa, cancela, e helenístico, ou aqui, como a questão está apresentando, greco-romano, que seria essa mistura das culturas ocidentais, de tradições ocidentais e orientais, tá? Da Grécia, de Roma, enfim. Mas lembrando que aqui o período que a gente chama de sistemático, ele também pode ser olhado como um período pós-socrático, ou seja, o período pós-Sócrates e Platão, tá? Então é isso, período pré-socrático, socrático, pós-socrático ou sistemático e período greco-romano ou helenístico. Então seria essa a divisão que a gente marcaria como correta, tá? E que é a resposta correta. Vou deixar um xizinho aqui. Não vou deixar agora não. Que eu vou mandar isso para vocês. Então, as consequências das conquistas. Então, 2. Percebam quanto que é uma pergunta muito mais da história do que da filosofia. As consequências das conquistas de Alexandre o Grande, entre outras, foram. Então, está falando das conquistas de Alexandre o Grande. Formação de grandes focos da cultura helenística. Alexandre fomentou a fusão entre vencedores e vencidos, generais gregos e macedônicos, casaram-se com mulheres persas. Ele mesmo desposou a filha do rei Dário III, Roxana. 2. Difusão da cultura grega. A língua grega foi assimilada por muitos povos. A escrita grega substituiu a escrita cuneiforme e demótica. A indumentária grega e o mobiliário foram adotados pelos vencidos, bem como cerimônias, danças e canções. 3. O progresso econômico, com o desenvolvimento do comércio e da agricultura, o tráfico de seda e da porcelana intensificou-se, as cidades tornaram-se grandes centros mercantis, os portos foram restaurados, entradas foram abertas, levantaram-se fortalezas para proteger as caravanas de mercadorias. Então aqui está a resposta, qual que você considera correta, né? Desde que a 1 esteja correta, a 2 esteja correta, a 3 correta, desde que todas estejam corretas, desde que todas estejam corretas e desde que todas estejam erradas. Então, a resposta é a D, então todas estão corretas, e vamos dar uma olhada aqui de novo. Então, formação de grandes focos da cultura helenística, ou seja, foram se criando focos de cidades. Então, Alexandria, por exemplo, referenciada na figura de Alexandre o Grande, onde a cultura helenística, ou seja, quando a gente está falando de cultura helenística, essa cultura misturada, essa cultura plural, onde tem várias referências culturais se encontram e formam uma unidade, elas eram muito presentes, existiam muitas dessas cidades onde se concentrava. A questão estava no Império todo de Alexandre, mas existiam focos, cidades específicas onde essa mistura era mais visível. Então, ele está falando, formação de grandes focos da cultura helenística. Alexandre fomentou a fusão entre vencedores e vencidos, generais gregos e macedônios. Então, ele dominou todas as cidades que ele conquistou, mas ele promoveu
uma unificação, entende? Ele misturou tudo. Então, os macedônios casaram-se com as mulheres persas e tudo começou a virar uma cultura única, que seria essa cultura helenística, essa cultura fusionada, essa cultura fundida, sabe? Então, a 1 está correta. Difusão da cultura grega. Aqui a gente podia perceber, lembrando daquilo que a gente conversou, de os macedônios admiravam muito os gregos. Então, muitas das coisas que estavam presentes na cultura grega foram difundidas por essas outras culturas que foram sendo dominadas. Então, a língua, a indumentária, desde os deuses, as cerimônias, as danças, as canções. Então, eles difundiram muito a cultura grega porque os macedônios admiravam bastante a cultura grega. E a 3, por último, o progresso econômico com o desenvolvimento do comércio e da agricultura. Então, essa noção de progresso, ela estaria um pouco, ela seria intuitiva pensando nessa lógica da conquista. Então, houveram conquistas de muitas cidades, então houve acúmulo de riqueza, progresso econômico, e, enfim, as cidades tornaram-se grandes centros de mercantis, ou seja, de trocas de mercadorias, porque tinham muitas riquezas circulando. Imagina, um general que conquista muitas cidades, ou seja, ele toma posse das riquezas de todas essas cidades e unifica elas todas para si. Então, tudo aquilo, todas as cidades que antes eram autônomas, individuais, elas viram um grande grupo, elas ganham uma unidade a partir da conquista de Alexandre o Grande. Elas passam a pertencer ao Império de Alexandre o Grande. E isso fomenta as trocas, isso facilita as trocas comerciais, tá? Então é isso, a resposta nas duas é a D. Eu não vou marcar aqui agora, mas depois, amanhã, não sei, eu deixo marcadinho aqui, só porque eu vou enviar isso para vocês, não quero que enviar com a resposta já, tá? Então é isso, gente, obrigado. Eu vou tentar ver se eu resolvo essa questão do computador para a gente voltar às aulas online. Essa também é uma aula online, não sei como chamar, ao vivo, enfim. E aí a gente vai se falando, qualquer coisa me mandem dúvidas, enfim, o que vocês precisarem, estou aqui na medida do possível do que eu puder ajudar, tá bom? Beijo para todo mundo, fiquem bem aí e vamos nos falando.